Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos para mais uma videoaula de História, na nossa videoaula nós iremos continuar o nosso capítulo 3, Reinos e Impérios Africanos, que vamos destacar os reinos iorubás, que vai do nosso livro didático, da página 58 à página 61 e a nossa atividade. Mas antes de começar, de irmos para os nossos slides, desejo mais uma vez que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Assim também como reforço da necessidade de vocês participarem da aula, realizando as atividades, lendo o nosso conteúdo, não só das aulas de história, mas de todas as disciplinas. E que é importante que vocês também acompanhem as videoaulas, vão ao livro didático, façam as atividades, façam as anotações de vocês, para que assim vocês não acumulem atividade, porque é impossível, se vocês acumularem, é impossível vocês darem conta das atividades afins e que vocês começam a aprender, a aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês, ainda mais produzir conhecimento, porque nós estamos construindo conhecimento. Eu daqui, vocês daí, e no momento também que vocês estão em casa, no momento que vocês estão na sala de aula, com os meus colegas professores. Viu? É importantíssimo que vão ao livro, façam atividades, até porque a gente já está no mês de setembro, né? Já estamos quase caminhando para a reta final do nosso ano letivo e que a gente precisa mandar bem, como diz vocês, mandar bem no conhecimento e que todos vocês sejam aprovados, passem de ano, mas passem também tendo conhecimento. Certo, turma? Espero mais uma vez que todos vocês fiquem bem. Que nesta semana a nossa videoaula é a videoaula desta semana, né? Videoaula sou a professora Damiana, professora de História, que estou com vocês aí produzindo conhecimento nas videoaulas. Então, nós vamos estudar aí da página, reforçando, da página 58 a 61, a nossa atividade, e vamos ver os reinos iorubás, a arte fé, o reino Beni, a arte Beni, né? E que vamos ver aí os iorubás, povos de língua e cultura semelhante que ocupava a região da atual Nigéria e do Beni. A maioria dos escravizados trazidos à Bahia eram iorubás. Esses escravizados foram importantes para a cultura afro-brasileira. Como eu disse, os povos que vieram como escravizados para as nossas terras Brasil, né, na diáspora atlântica, que eles vieram pelo Oceano Atlântico, saíram da sua terra-mãe África, não só contribuíram para a economia do Brasil colonial nas atividades do engenho, na produção açucareira, mas contribuíram para formar nós, o povo brasileiro. Queiramos ou não, nos nossos costumes, na nossa aparência, nós temos muito da África dentro de nós. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem um povo negro, sem um povo que vieram como escravizados. Não vieram só dar sua mão de obra, mas vieram formar a nossa identidade enquanto povo brasileiro que somos. E que o continente africano riquíssimo em diversidade, assim também como rico também em minerais, mas por conta da colonização, que o continente africano ele também foi colonizado pela Europa, a imagem que se tem de uma África, né, trazida pelo povo europeu é de uma África onde só tem doença, pobreza e desnutrição. Claro que infelizmente por conta da colonização
dos europeus que deixaram isso, mas a África também tem riquezas, e muitas riquezas, e que nós estamos vendo a riqueza desses povos que habitavam a África, os reinos que habitavam, os povos que habitavam a África antes da chegada do povo europeu. Nós já vimos o reino do Mali, o reino de Gana, de Songhai. Agora nós vamos ver os reinos iorubás, que muitos povos iorubás foram trazidos para o Brasil. Então, vamos lá. Aí, o reino iorubá e fé, que está no nosso livro didático, página 58. Tem assim: na região da atual Nigéria, desenvolveu-se principalmente a partir do século X diferentes reinos formados por povos de etnia iorubá, como os de Ifé. Ifé era o reino mais importante para os iorubás, formado no século VI. Se tornou importante graças à sua posição de entreposto comercial e também porque seus artesãos aprendiam desde cedo técnicas de fundição do ferro. Além disso, Ifé era um importante centro religioso e político. Neste reino morava Oni, o principal rei iorubá. Os demais reis eram denominados Obás, e todos deviam respeitar a autoridade do Oni. Então, reforçando aí, sudoeste da Nigéria, cidade principal é Ifé, com várias tribos em volta. Por quê? Porque habitantes de cidades e aldeias que se estendia das savanas às florestas, os iorubás nunca chegaram a construir um império centralizado, no qual uma cidade dominasse politicamente as outras. Muito menos se percebiam como pertencentes a um único povo, apesar de acreditarem possuir uma origem comum, né? A monarquia divinizada, porque o chefe Oni era visto como um deus, representante dos deuses, e o grande centro religioso e comercial Iorubá. Esse grande centro religioso são as religiões de matriz africanas. As religiões de matriz africanas originárias da África, sem interferência dos europeus, que a parte também dessa região da África foi introduzido o islamismo, o catolicismo, mas os povos africanos continuaram a cultuar a sua religião, a religião de matriz africana, a religião tradicional. Vocês estão observando aí uma imagem. Nós vamos ver aí a arte de Ifé em bronze, que eles se destacavam aí na questão do quê? Da prática com ferro, né? Da técnica de fundição do ferro, que na imagem de vocês vão ver muito. Então a arte iorubá era muito elaborada. Escultura em bronze representando um rei iorubá, que vocês podem ver no livro de vocês didático, da página 58. Nós estamos vendo o reino iorubá Benin, que já está na nossa página, no nosso livro didático, página 59. Um dos mais importantes reinos iorubás foi o reino de Benin, fundado no século XV. Esse reino prosperou, progrediu, floresceu, principalmente por conta das atividades mercantis, das atividades comerciais. Para esse reino passavam produtos como sal, peixe, seco e dendê. Vocês já viram as comidas com dendê, como o vatapá, caruru, acarajé, o dendê, vou abrir um parênteses aí, que também está no nosso livro didático, o dendê, fruto de uma palmeira originária da região do Benin. O dendê foi introduzido na América no início do século XVI, quando os escravizados vieram para cá. De sua semente é extraído um óleo
de excelente qualidade, que atualmente é um dos mais consumidos no mundo. O azeite de dendê é um ingrediente indispensável na elaboração de vários pratos da cozinha afro-brasileira, como o vatapá, o acarajé, o caruru, entre outros. Então, continuando, dendê, tecido e cobre. Para tornar mais ágeis as trocas comerciais, os edus utilizavam como moeda manilhas. Manilhas quer dizer objeto em forma de argola usada como adorno. E barras de cobre. O poder do rei era centralizado, o poder todo em sua mão, na figura do obá, que governava auxiliado, ajudado por um conselho de nobres. O obá também controlava o chefe das aldeias que faziam parte do reino. Então aí, formado por um grupo de povos edus, com alianças e conquista, o território se uniu, tendo como governante os obás, que vocês estão observando aí no livro de vocês, essa imagem que está no livro de vocês, que faz referência a que o tamanho do personagem é indicação de sua importância na sociedade. Por isso o obá, o chefe, o rei, era o personagem maior. Aí tem a espada cerimonial era um dos principais símbolos do poder do obá e da realeza do Benin. Esse personagem, assim como está ao lado posto da imagem, é um dos chefes guerreiros de obá. O colar de contas que cobre todo o pescoço do obá era reservado apenas às pessoas da elite do reino. Esses dois personagens são servos de obá e sua posição social inferior é indicada por seu tamanho menor. Vocês observem aí a imagem que vocês podem estar lendo no nosso livro didático, na página 59, a figura de obá, que era o rei, o chefe, o governante, o representante dos deuses. O reino do Benin tem aí também a arte de Benin, também está relacionada à escultura do bronze e cobre. Esse reino prosperou, progrediu, principalmente por causa das atividades mercantis. Por esse reino passavam produtos como sal, peixe seco, dendê, tecidos e cobre. Mais uma vez a imagem aí, que esta imagem reforçando está no nosso livro didático da página 59, que representa o que? O obá, que o obá era o que? O obá era o chefe, era o deus dos povos do reino do Benin, dos povos iorubás. Aí nós temos, eu trouxe para vocês uma imagem dos orixás, que nós vamos ver aí na nossa página, no nosso livro didático, na página 61. Os orixás, os deuses, são deuses da religião de matrizes africanas, que assim também, como vários costumes, as religiões de matrizes africanas chegaram ao Brasil, como o candomblé, a umbanda, e que eu abro um parênteses, que é importante muito a gente se pregar o quê? O respeito às religiões. Todas as religiões, elas são importantes e devem ser respeitadas. Ninguém deve ser discriminado ou punido por praticar ou cultuar qualquer religião. As religiões são importantes, elas são diferentes e são importantes. E a fé é o sagrado de cada um. E a gente deve, mais do que nunca, praticar a tolerância religiosa e o respeito às religiões. Por quê? Porque, infelizmente, por conta da escravidão, né, a questão dos povos africanos vierem para o Brasil como escravizados, se criou muito preconceito, né? Ainda nos nossos dias, as religiões que sofrem mais ataque aqui no Brasil, infelizmente, são as religiões de matrizes africanas, que a gente precisa respeitar. A gente pode não concordar, a gente não pode não gostar, mas a gente tem que pregar o quê? Um mundo no respeito, da tolerância.
né, que ninguém seja punido por praticar ou cultuar qualquer que seja a religião. E como essas religiões foram trazidas por escravizados, se criou muita desinformação, se criou muito preconceito, né? As pessoas têm um conceito errôneo, errado, dessas religiões de matrizes africanas, né? Por conta disso, infelizmente, e elas sofrem muitos ataques nos nossos dias, e a gente precisa praticar tolerância religiosa para a gente construir uma sociedade melhor e um mundo melhor. Então, no nosso livro didático tem assim: segundo a tradição iorubá, a partir da criação dos primeiros seres humanos na cidade de Ifé, a humanidade teria se espalhado para as demais regiões do mundo. Na sociedade iorubá, cada ser humano que chega à Terra não é visto apenas como fruto dos seus pais, mas também como um mensageiro do mundo espiritual. O nome da criança não é inventado, mas descoberto. Antes do seu nascimento, seus pais consultam um oráculo para descobrir a procedência espiritual do seu filho. De acordo com a religiosidade iorubá, cada orixá tem um caráter único que é religiosamente atribuído aos seus seguidores. Conheça a seguir alguns dos orixás da religião iorubá, alguns deuses que estão presentes nas religiões de matriz africanas, no Brasil: o candomblé, umbanda. Orixalá é o orixá responsável por criar as partes da terra de nosso mundo, além de ter dado forma aos seres humanos. É considerado o representante de Olomaré na terra e muito reverenciado pelos que seguem os orixás. Seus seguidores gostam de poder, são criativos, determinados e muitas vezes mandões. Ogum, Oxum, é a divindade da água doce, dos rios, lagos e cachoeiras. As mulheres que desejam ter filhos dirigem-se a Ogum, pois seus poderes estão relacionados com a fertilidade. Seu símbolo é um espelho em forma de leque. Exum, responsável por levar aos demais orixás as oferendas feitas pelos humanos, está associada ao poder da fertilização e à força transformadora das coisas. Acredita-se que seguidores de Exum são espertos e rápidos. Seu símbolo é Ogum, um tipo corrente que ele sempre carrega. Ogum, divindade do ferro, da guerra e da caça, é conhecido por ter o poder de facilitar a prosperidade das pessoas. Conhece os segredos da metalurgia necessária para a fabricação de instrumentos agrícolas e da guerra. Seus seguidores são apaixonados e teimosos. Seus símbolos são a espada e ferramentas como a pá e a enxada. Obaluaê é a divindade da varíola e das doenças contagiosas. Costuma punir com doenças aqueles que não lhe respeitam, porém também está relacionada à cura de diversas enfermidades. Os seguidores de Obaluaê geralmente são temidos e tornam-se sábios quando envelhecem, mas alguns preferem ficar sozinhos, isolados no seu mundo. Seu símbolo é a charé, uma espécie de vassoura que ele usa para varrer as pestes para longe. Vocês podem observar aí atentamente no nosso livro didático da página 61, em que esses orixás também estão presentes também na religião o candomblé. Que se vocês também tiverem alguma curiosidade, vocês podem ler para ter maior conhecimento. Que é uma religião que foi trazida para o Brasil pelos africanos escravizados do reino dos Iorubás.
Agora nós vamos para a nossa atividade que está na página 60. São essas 3 questões que vocês irão ler, copiar no caderno e responder. Para vocês responderem, vocês têm que ir no nosso livro didático, na página 60 e ler esse texto. Encontro com a antropologia. A religião tradicional iorubá. Os povos iorubá criaram uma religião bastante influente, que serviu como base para a formação de outras religiões em diferentes lugares do mundo, como é o caso do Brasil, o Candomblé e a Umbanda. Na religião iorubá, o Deus Supremo recebe o nome de Olumaré, Olorum. Foi ele quem gerou os orixás, deuses que ficam encarregados da criação e do governo do mundo. A cidade de Efé é considerado o local de nascimento da religião tradicional iorubá, onde as divindades criaram parte do mundo. Leia o texto a seguir, que apresenta a lenda iorubá para o surgimento da humanidade. Vamos lá. Agindo segundo as instruções de Olumaré, encarregando consigo o material necessário, Orixalá desceu sobre o deserto Acós, levava consigo uma concha de caró cheia de areia, uma galinha branca e uma pomba. Chegando a um determinado ponto do imenso vácuo, jogou a areia e soltou as aves, que começaram imediatamente a ciscar o chão com as patinhas, espalhando areia por toda parte. Onde esta caía, transformava-se pântano em terra seca e, por cair de forma irregular, ia formando montanhas e vales. Terminada estava a primeira fase da criação. Então Olumaré ordenou ao seu inspetor de tarefas, o camaleão, que fiscalizasse o trabalho, e após 2 visitas ele retornou informando estar tudo perfeito. Orixalá foi incumbido de povoar a terra, criou primeiro as aves, que rapidamente multiplicaram-se, e plantou árvores para suprir a necessidade de água. Olumaré liderou um grupo de seres especialmente criados para habitar a porção já sólida. Estes multiplicaram-se, a quantidade de água tornou-se insuficiente. Orixalá pediu mais água e Olumaré enviou a chuva, incumbindo a seguir de moldar os corpos dos homens em pó de terra. Orixalá os mandavam perfeitos ou defeituosos, desde que a forma resultante pudesse receber a essência da vida, que seria insuficiente para Olumaré. Agora a nossa atividade, a questão A, B e C. Questão A. O que são os orixás? Vocês já ouviram falar orixá? São os deuses, segundo a religião iorubá, que é da religião iorubá. Se originou aqui no Brasil a religião de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, entre outras. Aí temos aí, resposta. Orixás são deuses encarregados da criação e do governo do mundo. B. Segundo a religião iorubá, de que maneira surgiram os seres humanos? Resposta. Segundo a religião iorubá, Orixalá recebeu a tarefa de povoar a terra. Ele moldava os corpos dos homens que teriam a vida insuflada por Olumaré. C. Você conhece a versão de outras religiões para o surgimento da terra e da humanidade? Quais? Essa resposta é pessoal. É pessoal, como eu disse, o importante é a gente conhecer e respeitar as religiões. E as pessoas praticarem a religião que achar melhor, mas que não precisam ser punidas, nem excluídas, nem servirem de atos de preconceito. A letra C é uma resposta pessoal, que
né? Dependendo da nossa fé, a gente conhece outras religiões que falam do surgimento da Terra, da humanidade, como Gênesis, que está na Bíblia, né? Entre outras. Então, a nossa videoaula chega ao fim. Peço que reforço que a necessidade e a importância de vocês fazerem as atividades, copiem a atividade no caderno, para que vocês respondam essas questões que, embora tenham comentado as respostas, vocês podem responder com as palavras de vocês. Vocês vão ao nosso livro didático, leiam a página 60, porque aí está dentro do nosso tema, a questão dos reinos iorubás. E que fiquem todos bem, estejam bem, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Tchau, alunos!